duas iniciativas principais, que é a questão da preservação digital e a virtualização propriamente dita, né, que eu vou pelo tema da memória, tá? Que é a virtualização da memória. A preservação digital tem toda uma prática, né, que envolve o armazenamento e a gestão de informações em formato digital para garantir que elas possam ser acessadas e utilizadas a longo prazo, né? Isso aí também acredito que é um conceito muito já delimitado para a gente, tá? Surgiu também como uma resposta, né, a crescente quantidade de informações que foram geradas ao longo do tempo e que são produzidas e armazenadas em formato digital, né? Estou lendo aqui a pergunta de Adson, mas a gente vai falar isso aí um pouquinho no final. Como também, hoje, surgiu como uma resposta a uma demanda social, né? Mas também ainda tem limitações, né? Como, por exemplo, os principais desafios da preservação é a constante evolução tecnológica, né? Hoje tem a iniciativa do PDFA que, não, a gente não vai mudar o formato, ele vai ser executado daqui a não sei quantos anos, enfim. Mas hoje a mudança de formato é constante, né? Eu me lembro que em cerca de 3 anos, quem tinha aquele formato RMVB de vídeo, etc., já não consegue rodar se não tivesse esses plugins, né, que rodem esse vídeo. Então, hoje, com todo o avanço tecnológico, fica essa questão de como nós iremos preservar toda essa informação que está sendo produzida, tá bom? Quanto à virtualização da memória, eu digo que é um processo que consiste em transformar registros arquivísticos físicos em informações digitais, possibilitando sua preservação, acesso e compartilhamento por meio de tecnologia da informação, né? Essa virtualização permite a disponibilização do documento de forma remota, facilitando o acesso e a troca de informações entre diferentes instituições e usuários, né? O Tanacan, inclusive, a Universidade de Brasília, justamente com a Universidade Federal de Goiás, que foram as duas principais organizações assim, que levantaram esse projeto, né, junto com o próprio Ministério da Cultura, enfim, e alguns museus, né? Porque o Tanacan, tá, é um software bem difundido na área de museologia. Então, como arquivista, eu estou tentando trazer ele um pouco mais para a discussão dentro da área de arquivo, né? Por mais que já tenha avançado bem mais do que 2 anos atrás, né? Hoje o Tanacan é bastante conhecido e reconhecido também, né? Como uma ferramenta ágil e flexível, tá? Então, eu enxergo a virtualização dentro desse processo. O termo memória virtual parece associado à digitalização, mas não é somente, tá? Isso eu me lembro lá em 2003 ainda, que eu falava que digitalizar não é apenas, né? Não apenas quando você pensa em disseminar, a digitalização resolve, não somente, mas a digitalização sim é uma etapa desse processo da virtualização, tá? Porque não adianta nada você digitalizar e guardar dentro de um HD. Você não está dando acesso, você só está apenas transferindo o problema de um meio para outro. Então, a digitalização, eu enxergo hoje também muito claro para mim que é uma etapa desse processo, tá? Resultado desse processo. Para Monteiro, Keller e Pickler, a memória virtual que habita o cyberespaço possui algumas aproximações com a memória das sociedades orais. Uso do discurso narrativo, uso de imagens e possibilidade de esquecimento, né? E aí que está, acho que o X da questão, né? Porque quando a gente pensa na oralidade, a gente tem ali elementos que remontam a toda a história, que é narrada, contada, e se pensa na questão do registro, né? E assim também esse processo de virtualização da memória. Como eu vou discutir um pouco mais à frente essa questão do virtual, existe uma grande diferença do conceito filosófico do virtual para o conceito cibernético da coisa, né? De hardware, etc., de ferramenta. Eu vou virtualizar uma máquina. Não é somente isso, entendeu? Tem toda uma narrativa que é construída dentro de um ambiente, hoje utilizando o meio virtual, para construir e disseminar a memória, tá bom? Trago a ideia da memória dinâmica, né? Porque essa memória dinâmica, eu digo que a memória não é fixa, né? Ela sempre tem um outro olhar. Por exemplo, quando a gente retoma uma imagem, a gente consegue enxergar certas coisas que no primeiro momento a gente não viu, mas então, por isso essa ideia da memória dinâmica, né? E o virtual cibernético, o conceito filosófico do virtual, basicamente, é algo que tem o potencial de ser uma outra coisa, né? Eu gosto sempre de trazer uma ideia, né? Quando a gente pensa virtual, a gente pensa muito em máquina, né? Mas não é não é apenas isso, né?
Vou trazer aqui uma ideia de Aristóteles, mas quando a gente pensa, né? No início, eu estava conversando com o Bruno aqui, né? Aí, Bruno, e o Bahia? Eu falei, pô, o Bahia perdeu, né? Mas, virtualmente, se o time tivesse jogado bem, poderia sair ali triunfando aquele jogo, né? Mas, infelizmente, não aconteceu. Se você olhar as estatísticas, parece que o time jogou muito bem, mas não foi que para quem estava assistindo, né? Então, quem viu apenas as estatísticas, as informações ali apresentadas por meio de letras frias, basicamente, podia dizer, pô, o time jogou muito bem. O que não foi o que aconteceu, né? Então, virtualmente ali, naqueles dados ali, pô, parece que teve um rendimento acima do que foi apresentado de fato no mundo real, né? Então, existe bem essa diferença aí do conceito filosófico da coisa, né? O Deleuze, né, que é um filósofo que eu admiro desde a da graduação, quando eu conheci, graças ao pessoal de letras, basicamente, né, professor Ari, já traz uma ideia mais voltada para a parte da tecnologia, tá? O cibernética é isso, né? A questão do hardware, etc. Quando a gente joga o termo virtualização, sempre aparece mais a questão voltada para a máquina, né? Virtualização de máquina, de memória, etc. Subir a RAM, enfim. Então, tem essa grande diferença aí do termo virtual, tá? Como eu estava dizendo, o conceito filosófico do termo virtual tem origem na filosofia de Aristóteles, que utilizava como termo para se referir a potencialidades de que existem algo, mas que ainda não se manifestaram. Para Aristóteles, o real e o virtual eram dois aspectos inseparáveis da existência, sendo que a virtualidade é um estado potencial de algo que poderia se tornar real. E aí, aquele exemplo que eu dei anteriormente. Se a gente for olhar as estatísticas, vai parecer que, pô, jogou muito bem. Mas no real não aconteceu muito bem isso não, né? Então tinha uma potencialidade de se tornar real, né? O que não se efetivou. Posteriormente, o filósofo francês Deleuze trouxe uma nova concepção para o termo virtual, aproximando do mundo da informática e da tecnologia, né? Me recordo muito de um livro que eu li, além do Mil Platões, né? Das obras, né? A Lógica do Sentido, né? Que a professora Zeni me recomendou na época na disciplina de metodologia, no mestrado. Acho que talvez Tarsila se lembre dessa experiência, né? Que tinha muita ideia do Devi, tinha uma citação da Alice no País das Maravilhas, que ao mesmo tempo que a Alice cresce, ela diminui e tal. Então tinha uma ideia muito filosófica aí, né? Então, lendo sobre isso, né, eu comecei a enxergar alguns vínculos, inclusive com a própria tecnologia, né? Pois, de acordo com Deleuze, o virtual não é apenas uma potencialidade, mas sim uma realidade em si mesmo que coexiste com o real e o atual. Então, uma coisa basicamente não está dissociada da outra, né? O virtual pode se tornar real, né? E vice-versa, né? Para ele, virtual é algo que não se confunde com o possível, pois quando possível é algo que pode se transformar no real, o virtual já é real em sua potência. Nesse sentido, a virtualidade é entendida como campo de possibilidades imanentes que coexista com o mundo atual, mas que não são visíveis ou perceptíveis de imediato, né? Então tem todo um processo de interpretação dentro dessa questão aí do virtual e o real, né? E aqui eu trago o motivador da minha pesquisa com o Tanakan, tá bom? Muito na graduação eu ouvi isso também, mas na área profissional, muito foi cobrada essa questão da preservação, enfim, dos requisitos, a gente começa a entender como construir arquivos, como gerenciar documentos em rede, e aí eu encontrei esse conceito, né, muito defendido, ainda é defendido pelo professor Daniel Flores, que é a questão do RDC-ARC, né, que é um repositório digital capaz de manter a autenticidade e a confiabilidade de documentos arquivísticos, promover a guarda, a preservação e o acesso a estes documentos pelo tempo necessário e ainda atender os procedimentos arquivísticos que permeiam todas as fases documentais. Né? Quando a gente pensa no corrente, no intermediário e permanente, aqui tem uma imagem que fica bem mais clara essa questão que eu estou dizendo. A gente tem aqui algumas normas, né, como, por exemplo, quando a gente pensa na questão da produção do documento, né, a gente tem o EARC Brasil, né, que é basicamente a fase corrente e intermediária, né, ou seja, o foco é a gestão de documentos produzidos, tá? Então, hoje a gente tem um software que eu trabalho, é o Alfresco, e que discuto como ele pode ter características, sim, de um CIGAD, né? Hoje ele cumpre uma norma europeia, inclusive que é standard de 505 ou 5005, alguma coisa assim, de, de requisitos de gestão de documentos, tá? Então, fora do Brasil também, além desse conceito de GEG, né,
ele também é apresentado como um SM, né? Que é um gestor de conteúdo, né? Um gestor de conteúdo, basicamente. Não é apenas o documento em si, mas sim todo o processo de gestão de informações, etc., fluxo documental, certificação, enfim. Não é apenas um gestor de documentos, né? Na parte do RDC Arc em si, a gente tem repositórios arquivísticos digitais, né, que aí já armazena o arquivo permanente digital, corrente intermediária para documentos de longas temporalidades, né? Que aí entra, eu também estudo essa questão do arquivo emática, esse vínculo, né? Você tem ali um gerenciador eletrônico de documentos, que aí você vai ter que passar por essa fase aí de armazenamento. Esse arquivo emática não fica disponível para o usuário, tá? É basicamente um processo de preservação de fato para depois sim ir para o acesso de fusão, né? Hoje, que as duas plataformas principais não se chama mais ICATO, né? O Atom, né? É muito bem defendido pela área de arquivo e tal. E eu trago o Tanacan para fazer essa função, né? Porque, como vocês vão enxergar à frente quando eu mostrar, ele traz requisitos como, por exemplo, exportação, importação de dados via CSV, você tem ali a gestão da taxonomia da instituição, a criação e a gerência de metadados, a própria parte de armazenamento, né, dos documentos, por meio de banco de dados, enfim. Então, hoje eu trago já o Tanacan meio que fazendo essa funcionalidade, tá bom? E já chegando no software Tanacan, tava brincando com o Bruno que quando começa a falar eu só quero parar depois de 2 horas, tá? Mas eu fiz uma coisa mais sintetizada para que a gente consiga aproveitar mais o sistema. Hoje, o Tanacan é um software livre, flexível e potente para a criação de repositórios de acervos digitais em WordPress, né? Por que WordPress? O Tanacan, ele por si só não é um sistema isolado. Ele é, na verdade, um plugin do WordPress. O WordPress é uma plataforma aberta, basicamente, que você consegue gerenciar sites, páginas de rede, enfim. Você consegue fazer bastante coisa dentro do WordPress e o Tanacan se utiliza dessa infraestrutura já existente para gerenciar, trazer novos requisitos e novas funcionalidades para dentro do WordPress e levar para que o usuário consiga gerenciar como se fosse uma página de internet, basicamente. Vocês vão ver como mostrar. O Tanacan é desenvolvido pelo Laboratório de Inteligência e Redes da Universidade de Brasília, com apoio e parceria da Universidade Federal de Goiás, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e do Instituto Brasileiro de Museus, né? Como eu disse, o Tanacan é uma ferramenta muito utilizada ainda na área de museu, né? Então, a arquivologia, eu acho que ainda está engatinhando no uso dessa ferramenta. Tem, inclusive, já ambientes disponíveis na internet que utiliza o Tanacan como, por exemplo, uma base de dados de dissertações e teses. Se vocês pesquisarem no Google, você vai ver que isso existe, né? Então, aí você já vê a flexibilidade do sistema com o próprio gerenciamento dos metadados, da taxonomia da instituição, com diferentes tipos documentais, basicamente audiovisuais, né? O Tanacan é um software livre e não tem nenhum custo de instalação ou atualização, podendo ser usado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem nenhuma restrição, graças à sua licença, né? Que é a GPL V3. E aqui eu trouxe o site para quem se interessar em pesquisar depois. Ele está disponível para download. Existe toda uma comunidade por detrás da ferramenta. Como todo software livre, né, existe o GitHub é aberto, você pode baixar o código, fazer alteração, inclusive, e discutir com desenvolvedores, né, por meio dos fóruns que existem, né? Existem APIs que você pode vincular com outros sistemas nativos da sua instituição e tem também traz o conceito da interoperabilidade, né, que está sendo muito discutido dentro da área da arquivologia, da área da ciência da informação, e é uma preocupação, né? Como, por exemplo, você ter informações que possam ser consultadas e estarem disponíveis independente do sistema que você utilize. Ou seja, você escolhe hoje um sistema, mas que daqui a 5 anos esse sistema já vai estar obsoleto. Então, como retirar essas informações desse sistema e levar para um outro um pouco melhor, com a linguagem mais atualizada? Então, essa interoperabilidade tem que existir quando você pensa em levar um software para uma instituição. Por quê?
Eu vou dar o exemplo do Alfresco, por exemplo. Muda-se a versão, por exemplo, comecei o estudo na 4.2, hoje já tem a 7.2, entendeu? Então, como é a migração dessas informações quando o software, por exemplo, atualiza todos os metadados, todas as tags, todos os vínculos que foram construídos, o histórico do workflow, tudo isso é levado sem nenhuma perda de dado. Então, isso tem que ser muito bem pensado e planejado para se escolher um software para uma instituição, tá bom?